Ponto de atualidade número 7 e manipulação mental do corpo governante central. Olá a todas e a todos, meus queridos irmãos e irmãs, e quem quer que você seja, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Abdias, lembro a vocês que sou testemunha de Jeová, muito orgulhoso de ser e, obviamente, intimamente convencido de que esta organização é realmente a do verdadeiro Deus Jeová. Se vocês quiserem conhecer meus argumentos sobre esse assunto, remeto vocês aos vídeos 3, 4 e 5 deste canal. Permitam-me, por favor, ler para vocês Mateus capítulo 24, do versículo 48 ao versículo 51, que se refere ao escravo fiel e discreto, ou seja, segundo a interpretação atual, o corpo governante das testemunhas de Jeová. Vou ler para vocês as palavras de Jesus. Mas se esse escravo for mau e disser consigo mesmo, meu senhor está demorando, e começar a espancar seus companheiros e a comer e beber com os bêbados, o senhor desse escravo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não conhece. Ele o punirá muito severamente e o colocará com os hipócritas. Ali ele chorará e rangerá os dentes. Visivelmente, Jeová fez questão de nos informar que esse escravo fiel e prudente poderia acabar agindo muito, muito mal. Se você quer proteger sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha do que está por vir, então mantenha em mente, enquanto me ouve hoje, que o objetivo do vídeo Ponto de Atualidade número 7 de 2021, que estou prestes a comentar, é o seguinte: que todas as testemunhas de Jeová do mundo inteiro estejam completamente unidas na mesma forma de pensar e na mesma forma de agir, ou seja, neste caso, de fato, coladas umas às outras de maneira inseparável, de forma coesa e harmoniosa, em todos os aspectos e em cada detalhe. Tenha isso bem em mente e você vai entender. Irmãos do corpo governante, vocês enganaram milhões de nossos irmãos e irmãs durante a crise da picada. Eu me chamo Abdias e acho que enxergo as coisas como elas são. Estou prestes a expor toda a perversidade da manipulação mental que vocês demonstraram nos pontos de atualidade 7, 8, 9 e 10 de 2021 e informo a vocês que Jesus está vindo. Porque o nosso querido Pai Celestial Jeová vai enviá-lo, ele vai cuidar do caso de vocês, e vocês vão parar de sorrir. Então vamos começar a análise do ponto de atualidade número 7 de 2021, apresentado pelo irmão Gerrit Lott. Vou sempre citá-lo textualmente, só vou mudar a palavra que diz respeito à picada. Toda a análise será feita em sua continuidade, o que significa que não vou isolar parágrafos ou frases fora de seu contexto. Na descrição deste vídeo, vou explicar como vocês poderão acessar o vídeo em questão no site JW. Na descrição deste vídeo você encontrará o caminho, o que permitirá que você compreenda melhor minha análise, mas também verifique que não suprimi nada das palavras do irmão Lott. E como nossa análise é das mais honestas. O irmão começa. No último ponto de atualidade do corpo governante, o irmão Hurt disse que cerca de 50% dos betelitas do mundo inteiro já foram vacinados até agora. Parecia impossível no início conseguir vacinas em alguns países do mundo, mas é incrível ver que hoje mais de 80% da nossa família mundial de Betel, ou seja, mais de 19 mil betelitas já foram vacinados. Estamos fazendo todo o possível para ajudar as filiais que ainda não conseguiram obter vacinas. Fim de citação. Então parecia algo realmente impossível no começo, mas é verdadeiramente incrível ver que hoje, de fato, a gente sente o nosso irmão Lott quase nos explicando que é um milagre termos conseguido esse veneno. Ah, desculpe, quero dizer essa vacina. Ah, desculpe, quero dizer essa terapia gênica. Ah, errei de novo. Uma terapia é destinada a tratar. Mas como esse produto não é para pessoas doentes, nem sequer é uma terapia gênica. Então digamos que este produto... O que isso implica? Parecia impossível, ele disse.
No começo, mas é incrível ver isso hoje. Isso implica que Jeová está por trás de tudo isso. Claro. A continuação irá confirmar isso claramente. O irmão continua. Como vocês sabem, ao proteger a família de Betel, protegemos o fornecimento de alimento espiritual e garantimos as atividades espirituais nos 4 cantos do mundo. Em nome do corpo governante, obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela sua magnífica cooperação com todas as medidas tomadas durante a pandemia. Houve muitas mudanças em pouco tempo, mas vocês foram incríveis. Nós amamos profundamente vocês. Pelo seu excelente espírito, vocês trabalharam lado a lado conosco. Fim de citação. Então, o fornecimento ou a criação de alimento espiritual, disso realmente não precisávamos. Podíamos claramente usar as milhares de publicações e vídeos já existentes enquanto esperávamos a crise passar. Portanto, colocar em risco os irmãos e irmãs de Betel ao incentivá-los a tomar a injeção foi, na minha opinião, totalmente injustificado. Então, o irmão nos parabeniza pela nossa maravilhosa cooperação com todos. Todos os arranjos foram feitos e nossa excelente mentalidade para trabalhar lado a lado com eles primeiro. Ombro a ombro. Isto significa em unidade. Unidade de pensamento e unidade de ação. Você entenderá isso em alguns instantes. O irmão continua Deixe-nos encorajá-lo a ver como nossos irmãos e irmãs permanecem unidos e espiritualmente ativos. E realmente precisamos continuar protegendo nossa unidade. Portanto, lembro a vocês que o objetivo deste vídeo para o corpo governante é encorajar todas as testemunhas de Jeová a se manterem unidas. Por favor, mantenham isso bem presente em suas mentes. Quando ouvirem a palavra unidade, vocês devem entender que todos devem participar. O irmão continua. O que é unidade? É o caráter daquilo que é único, um estado harmonioso. Notem como o apóstolo Paulo descreve o que devemos fazer para preservar a unidade. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, cito este versículo. Esforçando-vos sinceramente para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fim do versículo. Reparem que é preciso esforço para manter nossa unidade. Paulo disse que devemos realmente nos esforçar. Sim, trabalhar duro. O que poderia ameaçar nossa unidade? Vejamos, o que aconteceria se nos envolvêssemos demais com questões que dividem? A Bíblia previu em 2 Timóteo capítulo 3 que os homens seriam egoístas, ou amigos de si mesmos, sem espírito de compreensão, cruéis. É isso que vemos no mundo hoje. As pessoas não têm espírito de entendimento. Eles rapidamente se tornam virulentos, adotando posições radicais em todos os tipos de questões. Nós cristãos não fazemos parte do mundo. Nós nos mantemos longe desses debates. Fim da citação. Ok. Posições radicais. Os radicais são claramente condenados e devemos ficar longe dos debates. O irmão continua, por exemplo, quem imaginaria que usar uma máscara para evitar a transmissão de uma doença poderia se tornar um assunto de debate? Quando éramos pequenos, nossos pais nos ensinaram a colocar a mão na frente da boca quando tossíamos ou espirramos. Fim da citação. Então, o irmão que pensa que tem vida ou sobrevivência. De 8 bilhões de seres humanos sob sua responsabilidade, reduz o debate sobre o uso da máscara ao fato de que, quando éramos pequenos, nossos pais nos ensinaram a colocar a mão na frente da boca quando tossimos ou espirramos. Eles condenam as posições radicais explicando que não temos o direito de debater. Portanto, não há debate possível. Isso significa que só temos o direito de aceitar as posições radicais que nos são apresentadas. E para argumentar, ele usa imediatamente depois o exemplo de sua própria posição radical sobre o uso da máscara, que ele não permite que ninguém questione.
se você entender alguma coisa disso. Então, Buta Governe, irmão Loche, saiba que a enorme maioria dos cientistas do mundo inteiro questiona totalmente o uso da máscara ao ar livre, por exemplo. Eles destacam o fato de que são verdadeiros ninhos de bactérias, bactérias que se alimentam do gás carbônico e da umidade. Máscara que prejudicou terrivelmente o desenvolvimento das crianças pequenas nas creches, que precisam ver as expressões faciais das pessoas para se desenvolverem. Você sabia disso, irmão Loche? Crianças que saíam da escola em hipoxia. Você sabia, meu caro irmão Loche, desse detalhe tão importante que está claramente escrito nas caixas de todas as máscaras, explicando de forma explícita que essas máscaras, na verdade, não oferecem proteção eficaz contra a propagação de vírus? E você afirma que são os irmãos e irmãs que talvez alertavam sobre esse tipo de perigo que tem um problema espiritual. Você realmente acha, irmão Loche, que não há motivo para debate? Isso não me parece muito sério. O irmão Loche continua. Em sua preciosa palavra, Jeová define muitas medidas práticas destinadas a impedir a propagação de doenças. Como então o uso de máscara pode se tornar um assunto polêmico para alguns? De onde pode vir esse modo de pensar? Fim de citação. O que vocês acham, irmãos e irmãs? De onde pode vir esse modo de pensar? Tão grotesco, ridículo e infundado. De Satanás? Claro, todos nós entendíamos isso. O irmão continua. Temos que ter cuidado. Estamos todos expostos ao pensamento do mundo. Seja na TV, na internet, no trabalho ou na escola, há muitos sites que promovem teorias da conspiração. Se não tomarmos cuidado, podemos nos apaixonar por esses debates. Corremos o risco de dar ouvidos à voz de estranhos em vez de escutar o canal usado por Jeová, o escravo fiel e discreto. Fim de citação. O debate, portanto, é proibido. É preciso ouvir o canal usado por Jeová, ou seja, a voz de Jeová, o escravo fiel e discreto. Senão, você pode ser rotulado de conspiracionista. O irmão continua. Quanto mais nos aproximarmos do fim deste mundo, mais indispensável será ouvir esse canal para nossa segurança e espiritualidade. Vá dizer isso, meu caro irmão, a todos os irmãos e irmãs que vocês mataram. O irmão continua. É por essa razão, queridos irmãos e irmãs, que nós os valorizamos tanto. Assim que vocês percebem que o Espírito de Jeová orienta o corpo governante para seguir uma determinada direção, vocês prontamente o seguem e, como consequência, desfrutamos de uma unidade inestimável. Isso me faz lembrar o exemplo bíblico de Naamã. Fim da citação. Aí está o Espírito de Jeová orientando o corpo governante. O irmão Loche continua com o exemplo de Naamã, aquele general do exército sírio que se recusou a se banhar nas águas do Jordão para ser curado da lepra, conforme as instruções do profeta Eliseu. O irmão então prossegue. Naamã tinha sua própria opinião sobre como deveria ser curado. Ele tinha convicções fortes, mas Jeová via as coisas de forma diferente. Para ser curado, Naamã teria que se humilhar e se deixar guiar pelo canal que Jeová estava usando. Que lição tiramos disso? Como Naamã, podemos ter um pouco de dificuldade para aceitar certas coisas, especialmente se tivermos uma convicção forte. Por exemplo, a convicção forte de que a injeção pode matar a mim e a minha família. Mas uma coisa é certa. Se seguirmos a orientação dada pelo canal que Jeová utiliza, seremos abençoados. Mas mais importante ainda, continuaremos unidos. Obviamente, o diabo não se alegra com isso.
em ver essa cooperação, essa bela unidade da qual desfrutamos. Portanto, precisamos estar atentos para preservá-la. Fim da citação. Em seguida, o irmão menciona um evento antigo que provocou grandes divisões na organização durante, creio eu, o período do pós-guerra, e explica que os irmãos recuperaram a unidade porque se reuniram para dissipar os mal-entendidos. Então, por que, sendo você mesmo um membro do corpo governante, provocou essa divisão entre muitos irmãos e irmãs durante a crise de 2020, o que fez com que muitos deles se afastassem da organização? Por que você não dissipa os mal-entendidos? Por que você não dá explicações sobre suas maneiras de agir durante a crise, agora que já temos o resultado de tudo isso? Por que você seguiu à risca o roteiro da consultoria McKinsey durante a crise? Será que você realmente não tem a menor explicação aceitável para nos apresentar de forma alguma? Será que você está sendo realmente vítima de algum tipo de chantagem pessoal? Eu disse pessoal. Vou desenvolver essa possibilidade em um dos meus próximos vídeos. O irmão Lot chega à conclusão de seu vídeo. O que aprendemos neste ponto de atualidade? Que a organização de Jeová está em movimento. Mesmo durante esta pandemia, vemos provas convincentes de que o Espírito de Jeová abençoa e faz avançar a atividade de pregação e ensino. Apesar de muitas dificuldades, vocês, queridos irmãos e irmãs, fazem todo o possível para preservar nossa preciosa unidade. Graças a isso, desfrutamos de um paraíso espiritual no qual todos colaboramos juntos em unidade. Satanás vai continuar tentando semear a divisão até mesmo entre os servos de Jeová. Fim da citação. Concordo 100% com essa última frase do irmão Losch. Satanás vai continuar tentando semear a divisão até mesmo entre os servos de Jeová. Satanás claramente usou os membros do corpo governante para dividir os irmãos e irmãs, assim como as famílias. O corpo governante tinha uma clara obrigação de neutralidade. Eles só precisavam encorajar os irmãos e irmãs a refletirem bem, analisarem a situação, orarem a Jeová e tomarem sua própria decisão. Era tão simples quanto isso. Não se envolver nesse assunto. Os irmãos e irmãs não são bebês. Eles têm televisão, rádio, um cérebro dentro do corpo. Caixa craniana, meves, eles sabem o que é um vírus. Já faz dezenas de anos que eles cuidam da própria saúde. Cuide da sua, irmão do corpo governante. Nós cuidaremos da nossa. E acredite, os porcos estarão bem guardados. O irmão continua. O que podemos fazer para conseguir repelir essa tentativa? Portanto, as tentativas de Satanás de quebrar a unidade. Vamos prestar muita atenção ao canal que Jeová utiliza, o escravo fiel e discreto. Além disso, evitemos nos envolver apaixonadamente com as causas deste mundo, sejam elas quais forem. Fim da citação. Acho que vocês entenderam que não se envolver apaixonadamente significa não entrar em debates. O debate é proibido porque é o espírito do mundo de Satanás, o espírito conspiracionista. E por fim, o irmão Finney. Não há dúvida de que Jeová abençoará abundantemente todos aqueles que apoiam nosso Rei Jesus Cristo e o canal que ele utiliza hoje, o escravo fiel e discreto. Fim da citação. Pois bem, essa gestão miserável, lamentável e criminosa da crise pelo corpo governante foi culpa de Jesus Cristo. Acho que ele deve ter ficado muito feliz em saber disso. Desta vez, foi-nos claramente lembrado que Jeová estava usando o seu canal de comunicação, que era o corpo governante, para nos guiar e instruir. E 13 vezes o irmão pronunciou a palavra unidade, que é a unidade de pensamento.
Devemos pensar e agir da mesma forma no mundo, a unidade. Irmãos e irmãs, por favor, sejam extremamente gentis e nunca mais venham me dizer, de forma alguma, que não houve absolutamente nenhuma pressão significativa para que a gente aceitasse esta situação. Por favor, eu imploro. Estou preparando as análises dos pontos de atualidade 8, 9 e 10. Não hesitem em curtir, comentar e compartilhar. À minha direita, o vídeo principal deste canal, à minha esquerda, o botão para você se inscrever. Obrigado por ouvirem e até muito em breve.